Olá, eu sou Letícia Len. Eu acabei de ler Como se tornar sobrenatural, pessoas comuns realizando o extraordinário e vim contar para você. Esse é o quarto vídeo da série e nesse vídeo vamos falar sobre a inteligência do coração e Mind Movies, o vídeo do seu futuro que você pode criar sozinho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e quem curte esse tipo de livro já deixa um like e se inscreve para acompanhar toda a série. O coração sempre foi um símbolo de saúde, mas além de uma bomba muscular, ele também é capaz de influenciar sentimentos e emoções que nos conectam à consciência de amor, de gratidão, da alegria. Isso se chama coerência cardíaca, quando o pulsar do coração é estável. Nosso estado ideal é ter emoções elevadas ao longo do dia, e a gente às vezes até consegue por algum tempo. O problema é que ainda que a gente consiga, na maioria das vezes isso acontece ao acaso. Quando a gente aprende a manter estados emocionais elevados, independente das condições do ambiente externo, a gente pode ter acesso a um alto nível de intuição que permite que a gente compreenda melhor quem nós somos e quem são os outros. Saber criar internamente emoções elevadas também ajuda a te impedir de ter padrões estressantes na sua vida, aumentando a sua clareza mental, promovendo melhora na tomada de decisão. Acha que é só isso? Criar e manter um padrão emocional positivo também muda a sua expressão genética, tornando você uma pessoa mais saudável. A gente falou no vídeo anterior sobre os centros de energia do nosso corpo. O coração fica no quarto centro de energia. Ele é a ponte entre os 3 centros inferiores, que estão associados ao corpo terreno, o corpo físico, e os 3 centros superiores, que estão associados ao nosso eu superior. Quando o coração e cérebro trabalham juntos, fazem a gente se sentir mais inteiro, conectado, contente com nós mesmos e com os outros. Se a gente puder sempre ativar o nosso centro cardíaco de forma que nos ajude todos os dias, com o tempo a gente vai se sentir mais como se o nosso futuro já tivesse acontecido. Quando o coração bate de maneira incoerente, a gente se sente em desequilíbrio, tenso, ansioso, sem foco, porque a gente está, na verdade, em modo de sobrevivência. Nosso corpo está trabalhando em modo de sobrevivência, colocando toda a energia para superar algum problema emocional ou físico. Se os 3 primeiros centros refletem a nossa natureza animal e se baseiam em oposição, competição e necessidade, o quarto centro começa a jornada para a nossa natureza divina. É de dentro do centro do coração que a gente muda a nossa mente, a nossa energia, de estados egoístas para estados altruístas. Então, nós ficamos mais propensos a fazer escolhas pelo bem maior de todos. Essa é a energia que está relacionada a se sentir pleno e em paz com a gente e com o ambiente. Já se você sente um grande bem-estar, a energia desse sentimento aciona uma cascata de pelo menos 1.400 mudanças bioquímicas que promovem crescimento e reparo no corpo. Então, em vez de sugar o seu corpo para transformar energia em química, você contribui com ele. O centro de energia cardíaco é um expansor de energia. Colocando a atenção no coração para manter e criar emoções elevadas, o coração produz um campo magnético 1000 vezes mais forte no corpo do que o campo produzido pelo cérebro. Esses dados foram medidos em encefalogramas e o Dr. Dispenza mostra eles no livro. Podemos então programar o nosso sistema nervoso autônomo a partir de emoções centradas no coração, abrindo a porta para a mente subconsciente. E aí a gente pode programar o sistema nervoso autônomo para se igualar aos pensamentos de um novo futuro. Quando a gente vive no sentimento de medo, carência, não adianta pensar em abundância, que você não vai conseguir produzir um grande efeito, porque a mudança só pode acontecer quando os pensamentos estão alinhados com o estado emocional do corpo. Você pode pensar o quanto você quiser de maneira positiva, mas se um sentimento ou uma emoção corresponde a um pensamento, a mensagem não pode ser sentida ou entendida pelo resto do corpo. E aí você pode repetir, não sinto medo, o quanto você quiser. E o pensamento, não sinto medo, nunca vai passar para o cérebro. É o sentimento que produz a descarga emocional. Sem sentimento, permanece a desconexão entre o cérebro e o corpo, entre o pensamento de saúde e o sentimento de saúde. E você não vai conseguir criar um novo estado de ser. Mas quando você abre o centro do coração, pratica sentir uma emoção elevada antes mesmo que a experiência ocorra
e associa a ela uma intenção clara, o corpo responde como se estivesse na experiência futura. Por isso, a gente deveria dedicar um tempo todos os dias para ativar o centro do coração. Por meio de estudos, o Dr. Joey e a equipe dele verificaram em medições dos alunos nos workshops que com a prática a gente pode regular, produzir e manter emoções e sentimentos elevados independente dos acontecimentos no mundo externo. Ele diz ainda que nos workshops ele ensina os alunos a gerarem essa coerência cardíaca entre cérebro e coração. Em técnicas de meditação, ele pede para os alunos vivenciarem gratidão, alegria, amor, e que ele vê que com a prática os alunos voltam para casa e já sentem os efeitos positivos, porque a onda afeta não só eles, mas as famílias e os outros, né, com quem eles convivem. Isso quer dizer que estar em um nível vibratório muda não só a sua vida, mas você cria a oportunidade de mudar o mundo, contaminando um grupo aqui e outro ali que passa por você. Uma meditação desenvolvida pelo HeartMath Institute consiste em fechar os olhos, deixar o corpo relaxar, e aí a gente tem que levar a atenção para o coração, procurar despertar emoções elevadas. Quando sentir essa emoção no peito, imagine levando essa energia para fora do seu corpo, imaginando ela bem grande fora do seu corpo. Aí você tenta ficar nesse sentimento por 10 minutos a princípio. Depois que a sensação ficar memorizada no corpo, eles dizem que é possível que a gente faça isso ao longo do dia com os olhos abertos. Basta relembrar. Aí a gente pode até se programar para fazer isso 4 vezes por dia, 2 minutos apenas. Quem vai tentar? Dr. Joey também usa nos seus seminários a técnica Mind Movies, que consiste em criar um filme do seu futuro. Para começar, os alunos assistem imagens de um calendoscópio em um ambiente com a luz baixa, para que eles entrem em estado de relaxamento. Dessa forma, a mente entra em um estado mental mais receptivo, né, propenso a aceitar com mais facilidade, sem interferência da mente consciente, as imagens que vão aparecer a seguir. Mas que imagens são essas? Essas imagens podem ser criadas por você. Pense no que você gostaria de ser, de realizar, de ter. Selecione imagens relacionadas a esses seus sonhos, né, para o futuro. Crie um vídeo onde essas imagens vão passando e associe uma trilha sonora a ele. Inclua também palavras ou frases inspiradoras. Nesse vídeo do seu futuro você pode incluir imagens de casas onde você quer morar, férias que você quer ter, uma nova carreira, um relacionamento, um corpo curado, experiências interdimensionais, o que você quiser e conseguir imaginar. As possibilidades são infinitas e já existem na sua linha do tempo no futuro. São os sentimentos associados ao seu vídeo que vão alterar a sua energia para como você vai se sentir quando o futuro acontecer. Que tipo de frases você pode colocar no seu vídeo? Vou te dar alguns exemplos. Meu corpo está se curando todos os dias, sinto-me profundamente amado, a riqueza flui para mim, todas as minhas necessidades sempre são atendidas, meu corpo se torna mais jovem a cada dia, o divino aparece em minha vida todos os dias, as sincronicidades acontecem comigo o tempo todo. Meu sistema imunológico fica mais forte a cada dia. Acredito em mim. Agora você deve criar as suas próprias frases de acordo com o que você quer criar, tá? Gente, esse livro do Dr. Joey foi publicado em 2017 e ele disponibilizava na página dele o aplicativo do Mind Movies para você criar esse vídeo. Eu não achei o aplicativo, não sei se ele ainda existe. Se alguém achar, até me conta. Mas a gente consegue realizar a técnica mesmo sem usar o app, né? Se você não sabe usar um editor de vídeo, eu vou te dar uma sugestão minha de como você pode fazer. Pega imagens na internet, todas as que você quiser, imprima elas. Agora grave um áudio para você mesmo no WhatsApp, e aí nesse áudio deixa a música que você escolheu de fundo, né? Num volume um pouco mais baixo, e vai falando as frases que você escolheu para você. Pronto, em vez de você assistir o seu vídeo, você vai ver as imagens que você imprimiu enquanto escuta o seu áudio. Coloca o seu vídeo ou o seu áudio com as fotos que você imprimiu, né, todos os dias, se der várias vezes ao dia. Uma hora, essas imagens vão ficar associadas à música e às frases que você escuta junto. Então você vai acabar lembrando delas durante o dia sem precisar parar para ver o vídeo ou as fotos. E é isso que torna tudo muito poderoso. Sabe quando você memoriza uma cena de um filme ou de uma série? Você vai memorizar a cena do seu futuro. E ela vai para o inconsciente, mudando as suas emoções e a sua biologia. Pronto, você está criando um novo ser para você, do jeitinho que você sempre quis. Você já sabe por que isso acontece?
Se seu corpo é a mente inconsciente e não conhece a diferença entre a experiência real e imaginária, no momento presente, seu corpo começa a acreditar que está vivendo na realidade futura. Seu corpo começa a mudar biologicamente para parecer que seu futuro já está acontecendo. O Dr. Joe Dispenza diz que você pode pensar no Mind Movies como uma versão moderna do quadro de visualização. Aquele que a gente faz com um mural, com as fotos que a gente gostaria de realizar, né? Só que o Mind Movies é mais dinâmico e faz associação com a música e as frases, né? Que deixa a técnica mais poderosa, sendo gravada com ainda mais facilidade na mente. É também uma ótima maneira de obter clareza sobre o que a gente quer desenvolver na vida, né? De lembrar todos os dias o que o futuro guarda para você. É o poder da intenção. Sabe que os alunos mais avançados do Dr. Joe já estavam preparando o 4º ou 5º vídeo, porque os desejos dos primeiros já tinham sido realizados? Por ser tão versátil, a técnica do Mind Movies pode ser usada em muitas aplicações e tem sido empregada pelos fundadores do Mind Movies com crianças e adolescentes que hoje se sentem sobrecarregados por causa do ritmo frenético da sociedade moderna, né? Da pressão, da demanda das mídias sociais, e tem tido efeitos também em tratamentos com dependência como meio de reabilitação. Bem interessante, né? Se a gente assistir ao filme assim que a gente acordar, a gente já vai começar o dia com um tom mais positivo, focado no que tem que realizar nesse dia. Quando a gente assiste à noite, antes de dormir, a mente subconsciente pode refletir a respeito enquanto você dorme, alinhar o corpo e a mente com o seu futuro e encontrar soluções que o sistema nervoso autônomo pode pôr em prática enquanto você dorme. Embora qualquer momento seja bom para assistir o Mind Movies, assistir ao acordar e ao dormir tem um efeito mais intenso, porque são os momentos que você está mais sugestionável. O Dr. Joe diz ainda que desde a implantação do Mind Movies, ele viu seus alunos manifestarem abundância, liberdade, novas carreiras, novos carros, curas de todos os tipos, relacionamentos, férias, alívio para dificuldades insuportáveis e, é claro, profundas experiências místicas que alteram indivíduos de forma permanente. É tudo uma questão de aprender como se tornar um criador consciente. Quanto mais você mantém o futuro vivo, com intenção, atenção, energia e amor, mais ele começa a se desenvolver como uma nova realidade, porque você se lembra do futuro como se lembra do passado. Seu trabalho, então, é se apaixonar de maneira contínua por essa visão do futuro, manter a energia em alta, não deixar esse sentimento negativo conhecido ou os hábitos inconscientes te desviarem dos objetivos. Quem vai tentar criar seu vídeo do futuro? Se você tiver resultados, me conta aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!